Prazer, os irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, trazendo para os irmãos mais um corte de uma das lives aqui do canal, né? O assunto abordado foi se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Beleza, meus irmãos? Assisti um vídeo aí na internet falando sobre esse assunto, então resolvi trazer esse corte dessa live aqui para os irmãos. Quero também agradecer os irmãos por conta dessa semana, né? Esse mês nós chegamos a marca de 20 mil inscritos. Tenho somente a agradecer a Deus, aos irmãos que têm se inscrito no canal, têm apoiado, né? Deus abençoe a cada um de vós, né? Que tem conferido aí os vídeos normais, né? Que a gente fala. Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado os vídeos aqui, né? Nem todos eu consigo agradar todo mundo. Algum tema ou outro às vezes desagrada, peço perdão, né? Mas infelizmente, né, às vezes não é a nossa intenção desagradar, mas tem assuntos que realmente mexem com os irmãos, né? E as lives aqui, principalmente, a gente traz as lives aqui, tem irmãos que não curtem muito as lives com alguns temas, né, meus irmãos? Mas a live em questão é essa aqui, né? Devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? O link dessa live completa vai estar na descrição, os irmãos conferem. É uma conversa que eu tive num grupo do WhatsApp, onde eu fiz um recorte, né, sobre o tema em questão, tá, meus irmãos? Tem as playlists aqui, os podcasts, mas são playlists, né, que eu separei. Tem várias playlists aqui, os irmãos tiverem assistir os demais assuntos do canal, nossa aba comunidade, tá bom, meus irmãos? E, né, os irmãos confere esse vídeo aqui, os demais trabalhos do canal. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha também. Beleza, meus irmãos? E agora segue um corte da live. Deus abençoe a todos. Vai vendo. Que é graça, obra de Deus. Se somos salvos por obras ou pela fé. Tá? É só isso aí. Serve para todo mundo também meditar nessas coisas também. Beleza? Tem mais coisas, mas esse é o básico, o principal. Que todo cristão tinha que ter bem definido, né? É uma outra coisinha também. Se os irmãos crêem na Trindade, né? E o Pai, Filho e Espírito Santo fazem parte, são três pessoas distintas que fazem parte do mesmo ser, da mesma unidade. Beleza, meus irmãos? Mas só os irmãos meditarem nisso aí. Sou irmão João, abençoe os irmãos. Uma boa terça-feira para os irmãos. Acabei de chegar do serviço, vou ver se descanso um pouco. Vai vendo. Então, eu fiz esse questionamento para ele, né? O que é a graça, o que é a obra, se o cristão vai ser salvo pela fé ou pelas obras, o que a Bíblia é ou, não, ou contém a palavra de Deus. Ele não respondeu todas as questões, tá? O irmão João respondeu, né? Entendo seus argumentos, vamos lá, ninguém será salvo pelas obras, isso já para mim já soa muito bom, né? Realmente ninguém, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, porque aquele irmão Paulo do canal CCBC Reforma falou que seremos salvos pelas obras. Então quando a gente fala que seremos salvos pelas obras, estamos excluindo completamente o Senhor Jesus Cristo do processo de salvação. Bom, nós só seremos salvos única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ponto final. Depois que somos salvos, que aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, então sim, o Espírito Santo vai gerar em nós frutos. Não é nós que vamos sair fazendo boas obras porque somos bonzinhos ou queremos ser bonzinhos. Não. O próprio Espírito Santo vai impulsionar a gente a fazer boas obras. Claro que a gente não tem que vigiar também para não acontecer que não aconteceu comigo, tá? Então, nós habitamos no tabernáculo de carne, né? Porque agora nós fomos convertidos a Deus, nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós passamos pelo processo do batismo, que agora nós somos inerrantes e agora não, tá? Até os apóstolos, né? Principalmente os mais visados ali, tiveram seus deslizes. Pedro teve um momento de hipocrisia, Paulo foi lá dar uma consertada nele, Paulo recebeu a revelação, aparentemente parece que foi igual ao do Apocalipse, que deu para João. Ele recebeu coisas inefáveis, a qual o homem não é lícito falar, né? Ele subiu até o terceiro céu, ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo, né? Então ele começou a se achar mais especial que os outros. O Senhor pôs um espinho na carne para ele voltar para outro lugar, cara. Então ninguém tá livre dessas coisas. Mas quando nós somos salvos em Cristo Jesus, toda boa obra que produzimos, não produzimos de nós mesmos, mas a seiva, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, vai produzir em nós, beleza? Não é nós. Tá? Se produzirmos, então a nossa fé não é morta. Agora, se eu falo que tem fé e não produz boas obras, quer dizer que essa fé é morta. Nunca existiu. Beleza? É só da boca para fora. Tá? Mas vamos lá. Vamos lá.
Aí ele continua respondendo, no meu ponto de vista, entendimento, a Bíblia, no ponto de vista, contém a palavra de Deus, eu já discordo dele, vou falar aqui para frente, pois ela foi inspirada por Deus, porém os livros nelas contidos foram escritos por homens. Sobre a Bíblia, importante frisar, ela não é um livro, é um conjunto de livros, isso tá certo, tá? A palavra Bíblia vem de biblioteca. Ela foi montada, reuniu-se um concílio e decidiram quais livros entrariam e quais não, tá? Então, nesse ponto, eu já discordo do irmão. Né? Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus e a gente vai chegar no texto que eu queria chegar aqui hoje. Beleza? Então, ele mandou isso aqui. Caro irmão Leandro, santa paz de Deus. Deus abençoe pela consideração do servo de Deus. E é muito produtivo Meio coach. o diálogo, irmão Leandro. Eu entendo perfeitamente as suas... seu andamento em algumas partes, sabe, irmão? Mas, irmão Leandro, servo de Deus, meu caro, o que está acontecendo contigo nada mais é de um processo de amadurecimento, meu irmão. Essas coisas sempre tiveram. Sempre houve no meio do povo pessoas que acham bonito ocupar o cargo de liderança, ter uma voz ativa no meio do povo, poder de decisão. É um império, né, de pessoas que não deixam se guiar por Deus, irmão Leandro. Mas essas pessoas não representam a obra de Deus. A obra de Deus. Nós estamos falando dos presidentes da congregação. Ele é Bianco, Luiz Carlos de Viçosa, Cláudio Marsola, Salvador Bueno. Ele está falando que não representa, né? Mas vamos lá, irmão. Então é assim, irmãos. Não vamos passar pano, irmãos. Não vamos passar pano. Esse negócio tá errado. Tanto em nós, quanto da instituição que a gente faz parte, fala que tá errado, que você não concorda. Teve esses dias atrás uma live lá no canal do CACP, junto com o Mon William de Jesus. Né? Não, o Mon William de Jesus acho que fez o intermédio, né? O Marcelo, do canal Arca CCB, foi lá responder aos questionamentos do João Flávio Martinez, do canal CSCP, né? E tem coisa que dá pra ver que ele ficava ali querendo falar que não. Fala a verdade, irmão. Fala que, ó, isso aí tá errado, realmente tá errado. Eu não concordo com isso, tá? Não tem como negar que isso aconteceu de fato. Não, porque não sei o quê. Tá? Não faz isso, irmãos, que fica feio, tá? Os irmãos colocaram aquele contendo no primeiro ponto de doutrina lá, mudou todo o sentido do contexto. Os irmãos, segundo ponto de doutrina, tiraram lá, tinha Inário 4, tem o segundo ponto de doutrina, tá? Segundo ponto, nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja a unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles tiraram tiraram essa parte, em cuja unidade há três pessoas distintas. Eles tiraram essa parte aqui. Muda todinho o princípio, todinho o contexto. Uma palavrinha, que tira uma palavrinha que você adiciona, pode mudar todinho o contexto, tá? A não ser que os irmãos não creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A não ser que os irmãos falem que não, cada um é um. Aí pode largar a mão, mas vamos lá. Ela é uma massa manipulada pelo Espírito Santo, irmão Leandro. Não por sentimentos humanos. Ela é espiritual, meu cara. Por mais que o homem entre na instituição, queira governar, mandar os seus erros. Em várias situações, eu estou de acordo contigo, meu irmão. O irmão cita aqui sobre a situação dos cultos online. Irmão, eles puseram toda a fragilidade. Verdade? Toda a fragilidade, a inspiração, né? Houve casos que tiveram que voltar atrás, com decisões que tomaram, que magoaram. Não só um irmão, mas toda uma massa dentro da igreja. Quando mexeram com os músicos, né? Quiseram impor de goela abaixo, humilharam encarregados, né? E falaram de uma forma, ou seja, ou vocês obedecem isso, ou já sabem o que vai acontecer. Mas de uma certa forma isso é bom. Isso é bom que tá as claras, né? É bom que haja essas coisas. Para que aquilo que tá certo apareça. E tem tantos irmãos igualando, que serve a Deus. Com sincero coração, meu irmão. E é por isso que nós estamos falando, entende? Que tá perdido, não dá para recuperar mais. Eles vão prestar conta perante o tribunal de Cristo, irmão. Não tá entendendo? Mas há irmãos que servem a Deus com o desejo de entrar no céu. É disso que eu tô falando, meu caro. É disso que eu tô falando, no momento de uma tribulação. Nós vamos buscar esses irmãos para orar conosco, ter o dom de Deus manifestar, irmão Leandro, e libertar a nossa alma. Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo, meu caro. E onde tem ouro é onde vai o ladrão, irmão Leandro. E que eu vejo em ti nada mais é do que um processo de aperfeiçoamento. A tua mente, ela tá se abrindo para muita coisa. Mas devemos tomar um certo cuidado com isso, porque desde o começo dos crentes primitivos sempre teve isso. Teve falsos mestres. Paulo escreveu sobre isso, Pedro escreveu sobre isso. Nós estamos falando há 2.000 anos atrás. Imagina agora com tanta tecnologia, se não haveria esses espertalhões. Homens que falam bonito, sabe? Tem o poder da persuasão. O poder da persuasão. Eu estou aqui no estado de Minas visitando alguns parentes meus e está na obra de Deus. Olha, irmão Leandro, que coisa linda. A gente ouve esses irmãos pregar e a gente sente e fala, meu Deus, como é lindo, pelo dom de Deus. Porque uma pessoa dessa, desprovida de informação, perdeu uma palavra tão linda, um assunto tão delicado, com tanta perfeição. E aí você vai lá e assiste um culto online.
ciências dos pregadores que estão aí na mídia, né? Não tá entendendo? Mas é isso, irmão Leandro. Tenho que respeitar por irmão se eu compartilho pesar em palavras. Mas eu me preocupo, porque eu tô no meio desse povo, eu vejo simplicidade, eu vejo humildade, eu vejo o amor de Deus, irmão Leandro. Eu vejo Deus no meio desse povo também, meu irmão. Não tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não tá entendendo? É sobre isso que eu tô falando, meu irmão. Né? Porque de repente nós começamos a formar opiniões, que nós temos jovens, adolescentes, que estão passando tantos processos. Às vezes uma palavra, passar a palavra da gente, eles podem entender que, será que vai valer a pena esse irmão tá falando isso aí? Imagina eu que tô começando agora, entrar no meio de um povo desse, e aí dentro da mente dos jovens, dos irmãos, das irmãs, se eu e a irmã falando que o próprio filho entregou o ministério aqui, os filhos músicos já ficaram fracos, sabe, tudo tem um ponto ali, morando, de começo, de fraqueza, porque nós somos falhos, irmão, né? Eu vou responder cada questionamento dentro de uma resposta, tá bom? Deus que abençoe, meu cara. Só que não respondeu. Olha lá. Aí era 12 e pouco da manhã. Ontem eu mandei esse áudio aqui pros irmãos, tá? E assim, irmãos, ficar escorado nesse negócio, irmãos, vamos ter que pensar nos novos, nos testemunhados, na, na, na reputação da instituição, mas olha, eu já cheguei a falar uma certa época, até em minhas orações eu falava com Deus, Senhor, tu sabe que eu amo tua obra. E eu acredito que assim, muitos irmãos assim como eu, também chegaram a pensar e em suas orações manifestar esse tipo de palavra, tá? Eu amo o povo, a instituição, tá? Eu não posso ter um amor pela instituição maior do que por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra. Entre a Bíblia e a instituição, eu fico com a Bíblia, tá? A Bíblia fala para mim que a graça não é a congregação. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, que ela não é a obra de Deus. Os irmãos lá falam que ela é. Todos falam? Não, todos não falam, mas muitos falam. Então eu fico com quem? Nós temos que ter nosso amor voltado para o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Eu vou falar isso no áudio, os irmãos vão ouvir, tá? Pois é ela que nos fala do Senhor Jesus. Toda a Bíblia fala dela. Nos ensina a amar o Senhor Jesus. O pessoal do Velho Testamento amava a sua vinda. Nem que sabia que ele ia, como que seria, né, a sua vinda, mas já amava a sua vinda. Os apóstolos amaram. E agora nós o amamos e o aguardamos o seu retorno. Mas é a Bíblia que nos vai ensinar. Não tem como, tá? Não tem como. Tá? Eu, realmente, tá? Vamos lá. Só que a nossa mente tem que se abrir. Beleza? E nem eu tenho a minha casa. O que é mais importante? A casa ou a minha família? A minha família. A casa pode derrubar tudo a casa. O importante é a família. Então a gente não pode ter instituição acima das demais coisas. Nós só fazemos parte de uma instituição. Ela é uma instituição como qualquer outra, irmãos. Nós temos que pôr isso na cabeça, tá? Ela não é a eleita, só vai salvar quem estiver dentro da congregação. Não, irmãos, não é isso não é isso que a Bíblia nos ensina. Beleza? Tá? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Tá? Eu não estou falando que eu vou sair da congregação, que eu quero sair, que eu quero tirar. Eu não quero tirar ninguém de lá de dentro. Eu só quero que nós que estamos lá dentro entendamos esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Agora eu vou responder ao irmão. Paz Deus, irmãos, paz Deus, irmão R, irmão João, demais irmãos do grupo. Tá bom, irmãos? Perdoe os irmãos. Eu estendi um pouco mais nessa conversa. Eu sei que isso aqui não é um grupo de assuntos teológicos, nem de debates, né? Um grupo voltado, assim, não. Não tem do canal do irmão R, tá, meus irmãos? Peço perdão. Mas, assim, né? Para dar continuidade ao assunto, vocês que são mais novos, né? É bom a gente. Deus abençoe, irmão Eliseu, tá? Exatamente. Não devemos amar o CNPJ mais do que a Cristo, né? É isso aí, irmão Eliseu, né? Nossa CCB nasceu em 1900, nosso Jesus Cristo nasceu em qual ano? Né? Quando formou o mundo, ele já existe desde a eternidade. Então, a congregação que morreu na cruz, que nem diz o meu ancião aqui, né, um dos nossos anciãos pregando aqui falou, não foi a congregação que morreu na cruz, foi o Senhor Jesus que morreu na cruz. Beleza, irmãos? Mas vamos lá. Ouvir alguma coisinha, beleza, meus irmãos? Não que a gente saiba, né? A gente não sabe nada, coisa nenhuma, não é nada. Beleza, meus irmãos? Né? Assim, eu respeito aqui a opinião do irmão, né? Primeiro, o irmão falou que ninguém será salvo pelas obras. Maravilha, nisso nós concordamos, eu estou fazendo vídeo direto sobre isso. Falando para os irmãos, por conta a gente vê que alguns cooperadores ensinam salvação por obras, alguns youtubers de grande alcance, que nem é o caso do irmão Paulo, do CCBC Reforma, ensinando salvação por obras, e a Irmandade vai, né, que o irmão falou que tem preocupação com os simples, porque eu não me preocupo com a instituição, tá, irmãos? Eu não considero a congregação a obra de Deus, tá? A
congregação não é obra de Deus. Se a gente for pela Bíblia, é outra coisa. A congregação é uma instituição religiosa como as demais instituições religiosas, né? E eu sempre me senti à vontade dentro da instituição Congregação Cristã do Brasil, né? Mesmo hoje a gente vendo alguns erros, eu vejo o povo que está lá dentro, lá, simples, humilde, tentando aprender a melhor servir a Deus. Mas eu me preocupo também com quem os irmãos que estão na frente, que é quem deveria ensinar a Irmandade, deveria ser instruídos no caminho do Senhor, para que esses instruíssem a Irmandade, ensinando coisa errada, salvação por obras, né? Então, não existe salvação por obras. Quando a gente fala que é salvação mais obras, já está errado. E quando a gente fala que a salvação é por obras, é mais errado ainda. Ainda mais quem tem, que nem o caso do irmão Paulo lá daquele canal CCB Sem Reforma, que tem um alcance grande, falando isso para a Irmandade, que seremos salvos pelas nossas obras, nós seremos salvos por Jesus Cristo. Né? Então, nesse ponto eu concordo com o irmão, Deus que abençoe. Sobre a opinião do irmão, se a Bíblia ser a palavra, apenas conter a palavra, eu vou respeitar a opinião do irmão, porquanto eu sou da opinião que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Embora ela tenha sido escrita por homens, porque essa é a missão que Deus deixou para os homens. Deus vai se usar dos homens, né? E ele vai se usar de quem ele quer. Então ele se usou desses homens para deixar registrada a sua palavra, né? Ele não vai fazer o serviço de ir lá, vir aqui na terra, escrever tudo, né? Que nem, só para os irmãos entender que eu estou dizendo que os homens, Deus usa dos homens. Tinha um centurião, Cornélio, e ele era um homem justo, de boas obras. Porém, ele estava tentando se salvar pelas suas obras. Mas, para ele ter um coração bom, o Senhor se comprazeu dele e enviou um anjo. O anjo falou para ele que era para ele ir atrás de Pedro, para que Pedro instruísse ele acerca da salvação. E por que o próprio anjo já não fez esse trabalho? E por que o anjo já não chegou lá e já não falou para o centurião o que ele tinha que fazer para se salvar? Né? Mas que essa missão Deus deixou para o homem. Anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, né? O caminho que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, instruiu ele a procurar Pedro. Pedro foi lá e ensinou que ele tem, né? Ele se arrependeu, creu no Senhor Jesus Cristo e depois foi batizado. Então, o trabalho do homem é isso. Então, Deus deixou o homem para falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo e deixou o homem também para escrever. Então, é como se fosse uma biografia, né? Eu contando a minha biografia, digamos assim, uma pessoa que eu autorizei a escrever. Então, é a minha palavra que está registrada ali. Então, eu tenho esse entendimento, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas respeito a opinião do irmão, beleza? Só que, geralmente, as igrejas cristãs, verdadeiramente cristãs, têm que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que eu não concordei com a alteração do tópico de ensinamento, primeiro ponto de doutrina. Beleza, meus irmãos? Sobre as outras coisas que o irmão falou no áudio, né? Assim, eu também, eu luto, reivindico, digamos assim, eu não penso no bem da instituição, não. E antigamente eu tinha isso, que eu, trabalhando pelo bem da instituição, estaria trabalhando para Deus. E não é bem isso, irmãos. Nós temos que trabalhar pelo bem do Evangelho, né? E não pela instituição. Embora eu faça parte da instituição, né? Gosto da liturgia, mas a congregação cristã não é a obra de Deus. Eu posso provar isso. Beleza, meus irmãos? Nenhuma instituição religiosa é a obra de Deus, nenhuma instituição religiosa pode ser a graça de Deus. Tá? E os irmãos, inúmeras vezes, já ensinaram isso, e vão passando isso, e vai se passando isso, embora você não encontre nenhum papel que diga dentro da congregação que a congregação é a obra de Deus, que a congregação é a graça de Deus, mas é ensinado isso, né, oralmente, e isso acaba se tornando uma verdade, e é uma coisa errada. São atributos únicos exclusivamente do Senhor Jesus que estão tirando, né, do Senhor Jesus e transferindo para uma instituição religiosa que é só um CNPJ. Né? Mas sim, eu amo o povo, né? A Irmandade, para mim, é o principal. Né? Eu nunca almejei ministério, nem coisa e tal, até quando eu teve vamos dizer assim, abrir uma vaguinha para algum ministério, alguma coisa, eu sou um dos que procuro sempre correr, né? Não almejo nenhum tipo de ministério, mas naquilo que eu tô ali, como instrutor, minha obrigação é falar da música, e hoje eu entendo que além da música eu tenho que ter sempre inserido também o Evangelho, né? Principalmente para quem é novo, ainda não conhece, né? Então esse é o meu papel. Beleza, meus irmãos? Tá? Mas que eu peço perdão pros irmãos, aqui não é grupo teológico, não é grupo, né? Eu entendo, peço perdão pros irmãos aí, tá bom? Perdão, irmão João, tá? Mas Deus abençoe, meus irmãos, eu daqui a pouco tô saindo para trabalhar, então se vemos na parte da tarde. Deus abençoe, irmãos, vai vendo. Tá, mas vamos lá, então. Vamos ouvir a resposta do nosso irmão João. Irmã Selma, paz de Deus. Irmã, vou te explicar por que a Bíblia contém a palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia é sagrada. Esse livro que nós temos, ele é recente, esse livro. Esse livro não faz muito tempo que foi montado. Pegaram seus livros, cada livro era separado. Né? Imagina bem, livro de Jeremias, livro de Malaquias, era tudo livro separado. Não existia um livro com esses livros todos, né? Então, e havia outros livros também, como também tinha os livros do Novo Testamento, né? Então, fizeram um concílio. Os irmãos que estiverem online, aguardar um pouquinho, depois que terminar o áudio aqui, eu separei 2 textos na Bíblia que mostram que a Bíblia é a palavra de Deus, para os irmãos que tiverem dúvida, mas vamos lá. E uniu-se esses livros, né? Então, o que acontece é isso. Lá contém a palavra de Deus, porque foi inspirada por Deus. Mas a palavra, ela é pelo Espírito Santo. Essa sim é a palavra de Deus. O Espírito Santo é que fala para a igreja, né? Não consegue entender isso? Eu mandei o último áudio aqui, deixa eu ver se alguém mandou.
É que esse aqui tá online, né, irmão? Então vamos lá. Então eu mandei o último áudio aqui respondendo ao nosso irmão sobre a Bíblia ser ou conter a palavra de Deus. E sobre pregação no culto. Então os irmãos, vamos ouvir aqui agora, beleza? Irmão João, o Thelma, os demais irmãos aqui do grupo. O que é, irmãos? A irmã Renata Farouque. A Bíblia foi muito deturbada com o passar dos séculos. Nem dá para saber se realmente contém a plenitude dos ensinamentos de Jesus. Aleiro Salam. É assim, irmã. Se a gente tivesse uma única cópia que falasse a mesma, ou duas cópias que falassem a mesma coisa, já seriam duvidosas. Tem inúmeras cópias, inúmeras, tá? E era assim, na produção da Bíblia, era tudo feito à mão. Se aquele escriba que estivesse escrevendo lá, né, o escriba na parte do Velho Testamento, se aquele que estivesse escrevendo errasse uma letra, todo o papiro era queimado. E isso fazia de volta. Então, tamanho era a seriedade e o compromisso com o que está registrado lá. Mesma coisa o Velho Testamento. Tanto que, mesmo com depois da reforma protestante, a Igreja Católica não alterou a Bíblia. A Bíblia fala que não tem, né, fala contra a idolatria, mesmo assim, né, se a Igreja Católica tivesse alterado, eles teriam mexido nesse ponto, sobre idolatria, sobre imagens, esculturas, tá? Sobre não ter outros deuses, sobre Jesus Cristo ser o nosso único intercessor para com Deus, né? Então, esse trabalho foi tão bem protegido por Deus que ele não deixou. Tanto que depois da Reforma Protestante, aí a Igreja Católica fez a adição dos livros apócrifos, né? Primeiro e segundo Macabeus, Sabedorias, Eclesiástico, outros livros lá, que não são canônicos, né? Não fazem parte do cânon. Então, mas a Bíblia em si, e mesmo as partes que são cânon, ela não mexeu. Ela adicionou, mas não mexeu naqueles pontos que estavam lá. Tá? Pegar a Torá, a Bíblia hebraica, né? Ali com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é a mesma que a gente tem hoje. Então, o Senhor preservou a sua palavra, pois ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Então, vamos lá, irmãos. Adicionando no comentário sobre os negros, a gente estuda nosso que não poderia ser branco. Por isso deram o apelido para nós de pescadores de aquário. O mundo seria mais ou menos isso aí. Você estuda teologia, exatamente? Não, mas eu estou estudando, tipo assim, eu estou estudando por conta. Tá? Fala pra irmã, né, que estuda. Não, eu estou estudando por conta, ó. Fazendo anotação e um monte de coisa arada e tal. Por conta, apesar que agora eu estou trabalhando no serviço, que é de madrugada, e às vezes eu passo a tarde inteira dormindo, então estou estudando menos agora. Tá? Mas, então, e não precisei estudar, porque os irmãos são contra a congregação, o estudo bíblico, e tem muita coisa que você não precisa ser formado em teologia para entender. O que despertou um pouco desse estudo é que antigamente, no Inário 4, que é esse inarinho aqui, ó, até o Inário 4, os músicos dentro da congregação, o que ele se exigia do músico? Que ele soubesse fazer contagem dos tempos, que ele soubesse tocar afinado e soubesse tocar em grupo. Beleza. Solfejar, né? O músico sabia fazer isso, já estava apto a ser músico. Aí, com a chegada do Inário 5, embora tenha algumas coisas que nem o Moisés já apontou, né? Que foi cirurgicamente tirado do Inário, mas, vou falar com quase todo, é um trabalho bem feito, ele exigia um músico intérprete. Intérprete, então tem que estudar interpretação, tá? Aí tá lá, no nosso Inário, né? Na velocidade tem lá, instruções e utilização do Inário para cordas. Aí temos velocidade e interpretação dos hinos. No primeiro, segundo, terceiro parágrafo diz assim: a interpretação dos hinos, no que diz respeito à intensidade do som e à forma de execução, independentemente da forma de compasso, deve ser adequada à inspiração da poesia. Portanto, recomenda-se tocar sempre considerando a poesia. Então, o Inário 5 veio pedindo o músico intérprete. Ele veio pedindo o músico intérprete. Aí a gente começa a estudar interpretação dos hinos e desperta em nós saber essas coisas. Eu fiz um vídeo aqui, ó, no Inário 4 não tinha nada disso. Tá? E no Inário 5 ele já trouxe. Então, eu acredito que isso foi uma bênção de Deus.
E eu fiz esses dias atrás um trabalho, num outro vídeo, onde eu anotei, eu não sei, eu não, agora eu esqueci, na época eu contei vários hinos que nos falam que a salvação é pela fé, pela graça, que é pela fé. Então, o nosso hinário, para mim tocar ele corretamente, eu preciso interpretar. E para mim interpretar, às vezes eu tenho que entrar num texto. Então, esse tipo de coisa, uma coisa vai puxando a outra. Beleza, irmã Rai? Dinâmica, isso aí. Tá? Então, dinâmica faz parte da agógica, né? Faz parte do conceito musical. Agora, na questão interpretativa, né? Isso faz parte da interpretação de texto. O hino 15. Oh, alma que choras com grande amargor. Então, eu estou totalmente tocando fora do que a letra está dizendo. Então, oh, alma que choras com grande amargor, se queres consolo, alívio, né, consolo, recorre ao Senhor. Eu vou aumentando a intensidade. Ele implorando, conforto acharás, graça e virtude, e vida terás. Então eu interpretei segundo a letra, aí eu faço a dinâmica. E não faço dinâmica para depois introduzir a letra. É diferente. Beleza, meus irmãos? Aí a gente vai estudando esse tipo de coisa, se aprofundando dentro da letra do inário. Impossível você não ir à Bíblia. Beleza, meus irmãos? E a gente canta, e às vezes não entende o que estamos cantando. Né? Vem do céu o alegre som, salvação, salvação. E depois você pergunta pro irmão, tá salvo? Não, eu tô lutando pela minha salvação. Tá, então é complicado. Beleza? Mas vamos lá. Dá play aqui no último áudio aqui. Eu não tenho respondido antes, irmãos. Agora tô pegando de madrugada. Quando eu cheguei cansadão, né? E fui dormir. Não acordei quase, né? Tomei um banho. E fui dormir, acordei quase 9 de pro trabalho de novo. Eu tava fora de forma, né? Voltei pra minha profissão novamente. Né? Mas, vamos lá, irmãos. Os irmãos alteraram o primeiro ponto de doutrina do inário. Os irmãos lembram, né? E a gente só ficou sabendo isso em 2013, quando mudou pro inário 5, né? O inário 4 era uma coisa, o inário 5 era outra. Por quê? Porque os 12 pontos de doutrina que a gente tem na congregação foi um concílio aí, lá em Niagara Falls. Todas as igrejas cristãs italianas entraram no concílio lá e adotaram esses 12 pontos de doutrina. E o Luiz Francisco, ele estava junto, ele trouxe para nós os 12 pontos de doutrina. Então, no inário 4 até 95, mas a gente vai ficar sabendo isso não, em 2013, estava assim: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos lá como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Repito, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Beleza. Quando chegou em 95, depois a gente ficou sabendo em 2013, com a chegada do inário 5, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. O restante é a mesma coisa. Então, só esse acréscimo dessa palavra contendo já diminui a importância da eficácia, tá? Da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, tá? Contém, quando você fala que ela contém, é a mesma coisa do estojo. Estojo de violino. E contém o violino. Quando eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, é como se fosse o violino. Ele é o instrumento, ele é o violino. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo falou, né? O Antigo Testamento, os judeus tinham a Torá, né, os 5 primeiros livros que formam o Pentateuco, outros livros, né, outros pergaminhos, mas todos eram a palavra de Deus. A única coisa que foi feita depois foi colocado tudo, tanto que a palavra Bíblia vem de biblioteca. Tá bom, irmãos? Então, mas o que eles fizeram? Eles só colocaram todos os livros que eram a palavra de Deus no mesmo lugar, para ficar fácil. E depois, no Novo Testamento, a mesma coisa. Tá? A gente dizer que a Bíblia contém é menosprezar a Bíblia Sagrada. Tá? Que teve quantos servos de Deus no passado que deram a sua vida para escrevê-la, para protegê-la, né? O Senhor se usou de homens no passado, né? Que todos estavam inspirados pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que guiou eles a escreverem a palavra de Deus. Todos os livros que compõem a nossa Bíblia atual, que ela não é tão atual assim, ela é a palavra de Deus. Todos os livros que não fizeram parte do cânone da Bíblia, são chamados livros apócrifos. Nem nós temos a Bíblia católica. Depois da Reforma Protestante, Martinho Lutero, a Igreja Católica tentou fazer a Contra-Reforma e depois eles colocaram alguns livros apócrifos, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e outros, se não me engano, mais outros 2 livros ali, tá? Mas esses não eram mais livros históricos, não eram livros
onde continham inspiração divina. Por isso, não fazem parte do cânone. Beleza, meus irmãos? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém. Tá? Sobre que a gente é acostumado a ir na igreja, buscar a palavra. Tá? Isso é uma força, um hábito, né? Um modo de costume nosso, né? Mas lá é a pregação, lá é a exortação da palavra. Né? O Senhor revela um ponto de leitura da sua palavra, e a partir desse ponto de leitura é exortado o que a igreja precisa ouvir. Beleza, meus irmãos? Mas a palavra é o que está na Bíblia. O que vem depois é a exortação, a manifestação do Espírito de Deus através do dom da profecia. Embora nós não tenhamos mais o ministério de profeta, o dom de profecia ainda continua, o dom de pastor. Então os irmãos cooperadores anciães, embora eles não tenham o ministério de pastor, eles são pastores. Embora não tenha o ministério de profeta, que nem tinha no Antigo Testamento, ainda tem o dom de profecia. E a profecia não é profecia, né? Eu vejo que na sua casa hoje, não. A profecia da palavra. Ler o que está na palavra e exortar o que está aquilo para entendimento e eficácia dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, lá no culto, é a exortação da palavra. A palavra de Deus é a Bíblia. Não é o que o irmão está falando lá. Isso que os irmãos têm que entender. Muitos irmãos entendem errado essa parte. E pregam errado. Quando os irmãos colocaram esse contendo, foi para dizer isso. Colocaram o contendo, né, no primeiro ponto de doutrina, para dizer que a Bíblia e a exortação da palavra lá no culto é a palavra de Deus. Não, lá é a exortação da palavra. A palavra já foi revelada. Está todo escrito no cânone da Bíblia. Beleza, meus irmãos? Então, esse negócio de falar que a Bíblia contém a palavra de Deus é menosprezar as Escrituras. Né? Guarda nela, né, que nela contém a vida eterna. Beleza, meus irmãos? Se tirar a Bíblia da igreja, não adianta ter profeta lá. O profeta tem que profetizar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Beleza, meus irmãos? Sentido de fazer esse áudio, tá? Claro, mas quem quiser continuar acreditando que a Bíblia contém a palavra de Deus, aí vai de cada um. Mas tá em nós, servo de Deus, anunciar e falar. Você quer salvar? Guarda o que está na Bíblia. Ela vai te conduzir a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você, crendo no Senhor Jesus Cristo, você tem a salvação. Mas primeiro você tem que amá-lo de todo o seu coração. Beleza, meus irmãos? E como que a gente faz para amar Ele? Através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus. Ali o Senhor deixou registrado tudo para que nós conheçamos o nosso Salvador. Beleza, meus irmãos? Mais de uma vez, perdoa meus irmãos pelo podcast aí, tá? Não sei se o Henry vai ouvir tudo, tá? Mas assim, tem alguns irmãos também que falam mas tem a palavra dos homens e a palavra do inimigo, né? A conversa de Jesus Cristo quando foi tentado no deserto, né? Mas não foi o inimigo quem falou, né, para os discípulos escreverem aquilo lá. Foi o Senhor Jesus Cristo que relatou a conversa que ele teve com o adversário. Então, nesse relato, foi a palavra de Deus anunciada ao discípulo que escreveu e deixou registrado para nós no Evangelho. Beleza, meus irmãos? Então, a Bíblia, ela é a palavra para o homem, tá? Beleza? Pois contém nela a vida eterna. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos e vai vendo. Acho que não é grupo desse tipo de debate, mas vai vendo. Então, irmãos, esse foi o último áudio que eu mandei lá no irmão Henry. Esse grupo aqui não é grupo teológico, não é grupo para debate, é o grupo para falar sobre o canal do irmão Henry, para dar dicas. Eu estou sempre lá comentando, falando sobre as coisas que eu faço no meu canal que dá certo, né? E é isso aí, né? Irmão Henry, Deus abençoe o irmão Henry, tá? E os nossos irmãos lá do grupo. Mas como saiu essa conversa lá no grupo, eu senti de trazer aqui pro canal, tá? Beleza, meus irmãos? Então tá lá. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, o pronto e pronto. O contém deixa pra lá. Pois é, irmã Marilene, tá? O meu ancião também crê. Nós todos cremos. Mas o problema é que enquanto tiver lá, enquanto tiver escrito lá, contendo a palavra de Deus, tá errado. E eu vou morrer falando que tá errado. Beleza, irmão? Isso não muda. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas enquanto tiver escrito no inário que não tinha nos pontos de doutrina, os irmãos pegaram o ponto de doutrina, mudaram o ponto de doutrina e não deram satisfação nenhuma. Eles botaram aquilo com a própria mão deles. Tá? E eu vou morrer falando que aquilo tá errado. No primeiro ponto eles colocaram contendo. No segundo ponto de doutrina eles tiraram. Quer ver, ó? Segundo ponto de doutrina. Tá? Cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, quer dizer, unidade, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade, agora sim, em cuja unidade, até vou usar o exemplo do pastor João Flávio Martinez, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade, 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Eles tiraram, isso estava no Inário 4. Chegou no Inário 5, é sutil, porém muda todinho o sentido da palavra. No Inário 5.
Nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno, de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu dou a entender que é só uma coisa. Não sei se a irmã entende. É diferente de como estava no Inário 4, que era a profissão de fé de Niagara Falls, a qual o Luiz Francisco trouxe para a congregação, a qual muitas igrejas cristãs professam até hoje. Tá? Então, é diferente. Unidade a 3 pessoas distintas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ali ele está falando que ele é como se fosse os 3, mas é como se ele fosse... uma hora ele fosse o Pai, uma hora ele fosse o Filho, outra hora ele fosse o Espírito Santo. É diferente da crença cristã, tradicional e ortodoxa. Beleza, irmã? Tá? Então, em um ponto eles acrescentaram uma coisa que não devia ter acrescentado, em outro ponto eles tiraram uma coisa que é central e que não devia ter mexido. Só que eles não falaram isso para a Irmandade. Nem deram satisfação e nem perguntaram nada. Mas se perguntar para a maioria da Irmandade, não, nós cremos na Trindade. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia. Tá? Mas nós cremos na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que fazem parte da uma única unidade. Mas são 3 pessoas distintas. Tá? Então, mudaram pontos centrais da fé. Então, eu vou morrer dizendo que eles estão errados. Beleza? Mas vamos lá. Beleza, irmãos? Mas vamos lá. Eu falei que ia mostrar aqui para os irmãos duas passagens, ou o próprio Senhor Jesus Cristo fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, os irmãos vão ver em 7 de Marcos a tradição dos anciãos. Até parece que isso foi marcado. Tá? Mas o verso que eu quero falar é do verso 13, mas eu vou ler o contexto todo para a gente entender. Então, ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavar. E por lavar, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições dos antigos, não comem sem lavar as mãos. Tá? Era barbaridade de comer sem lavar as mãos. Tá? A gente sabe que tem que lavar a mão. Tá? Mas uma coisa é condenar a pessoa porque ela está comendo sem lavar a mão, por tradição. Então, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. O problema é usos e costumes, tá? Achar que é isso que vai o salvar, tá? Depois perguntaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Eu vou fazer um exemplo. Por que esses irmãos não seguem os ensinamentos dos antigos, tá? Os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Mas comem o pão com as mãos por lavar. Ele respondendo, disse-lhes, ele quem? Jesus. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Dão mais prioridade às tradições dos homens do que a palavra de Deus. Tá? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Como os lavar dos jarros e dos copos, fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas tradições. Invalida os mandamentos de Deus. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer, ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corba, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando, assim, a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Aí daí os irmãos continuam a leitura. E chamando outra vez a multidão, disse, né? Ouviu vós todos e compreendeis, não há nada fora do homem que entrando nele eu possa contaminar. Isso aqui nós estamos falando de espiritual, não estamos falando de saúde, tá? Mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça. Beleza, meus irmãos? Então, dão mais prioridade aos usos e costumes do que ao que está na Bíblia, invalidando
a palavra de Deus. Então ele está falando das Escrituras. Claro que ele estava falando do Velho Testamento. Hoje nós consideramos toda, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a palavra de Deus. Beleza? Aí, isso é a palavra do Senhor Jesus. Aí nós vamos para o livro de João, capítulo 5, do verso 39. Mas eu vou fazer a leitura um pouco antes. Tá? Então tá lá. Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Tá? Claro que eu não vou ler os 39 capítulos. Ou será que eu leio? Vamos lá. Isso vou começar a leitura do verso 16. Tá? Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Mas a gente vai chegar, no capítulo 39, mas a gente vai ler o versículo 39. Mas eu vou começar do versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso os judeus andavam ainda mais procurando... Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer as coisa alguma, se não ouvir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que crer. Tá? Por isso, que quem tem fé no Senhor Jesus Cristo, a sua fé não pode ser morta. Beleza? E também o pai ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todo homem, né, para que todos honrem o filho como honrar o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquela que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a honra e a glória é em que os mortos ouvirão a voz de Deus, do Filho de Deus. O que é os mortos? Aqueles que estão no pecado. Todo homem é pecador. Então ele já nasce na morte. Tá? Ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirão viverão. Todo aquele que crê terá a vida eterna. Tá? Então será vivo, será vivificado em Cristo Jesus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque o Filho é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tá? Então, primeiro, o homem tem que crer. Aqui nós estamos falando de obras, né? de salvação. Primeiro, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Então, começa a produzir obras. Porém, todo aquele que não crê, ele está morto no pecado e ele vai produzir mais obras. Então, vai receber a ressurreição da condenação. Eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele testemunhou da verdade. João Batista. Eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que do de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço. Testifico de mim que o Pai me enviou. Estamos chegando. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou, não crede vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Tá? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, porque toda a Bíblia do Velho Testamento anunciava a vinda do Senhor Jesus Cristo. Algumas partes prefiguravam o Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? Mexia, né? Machia. Então, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento falava da vinda do Senhor Jesus. Então, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então, é a palavra de Deus que testifica do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro não vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Aí os irmãos continuam a leitura lá. Então, o próprio Jesus Cristo falou que a Bíblia é a palavra de Deus. E cuidais ter nela, examinar as Escrituras, e vós cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. A Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, beleza, irmãos? Mas Deus abençoe os irmãos. Ora a Deus por mim aí, pela minha esposa, pela minha família.
abençoe. Deus abençoe os irmãos. Ora a Deus por mim. E se vemos nas próximas lives, tá, irmãos? É muita coisa pra gente for falar tudo aqui numa live só, não ia dar certo, tá? Mas vamos lá, irmãos. Deus abençoe a todos até as próximas lives, tá? Vai vendo. Deus abençoe, irmãos. Ah, não esquece não. Depois, antes de sair, deixa o like. Vai vendo.